Pense no seguinte cenário: você chega do seu trabalho ou da escola, super cansado, liga o seu PC pra jogar um pouco de Minecraft, do mesmo jeito que você costumava fazer desde criança. Cria um mundo novo, anda por uns 5 minutos pelo mapa, então... nada. Aí você percebe como todos os jogos recentes não te agradam mais. Nada te cativa mais igual aos clássicos da sua infância. As memórias felizes foram trocadas pelo completo vazio. Você entra no lobby do Call of Duty 25, a sua única e favorita franquia de games, e não consegue sentir a mesma emoção. Aí você chega na conclusão: videogames não são mais divertidos. A real é que tu é chato pra caralho. Em qualquer mídia pertencente à indústria do entretenimento, existe aquele pensamento regurgitado por muitas pessoas que quanto mais uma mídia cresce e se torna popular, pior ela fica. Aconteceu com o cinema e agora tá acontecendo com os videogames. Você tem centenas de vídeos, shorts e TikToks falando sobre como as pessoas não se divertem mais com jogos, pois eles não são bons hoje em dia, ou tiram do orifício anal deles que você amadureceu, entre várias aspas, e por isso não gosta de videogames, que eu considero um ponto de vista ainda mais ignorante. Mas a pergunta que nos resta fazer é: a indústria de jogos piorou dos anos pra cá? E a resposta é sim. Agora, você mudou junto com os videogames? A resposta é também sim. E por último, você ficou mais chato com o tempo? Talvez. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu acho que o argumento que mais me deixa confuso envolvendo esse tópico é quando alguém fala como Minecraft ou COD não são mais divertidos em relação a quando você era criança. E a explicação desse fenômeno é que as pessoas cresceram e que não gostam mais de videogames por serem adultas. Aí é que vem a parte engraçada. Você não é adulto por pensar assim, você só tá querendo brincar de adulto. Primeiro que eu só acho que seja meio óbvio que você vai acabar se enjoando de um jogo se você passar a vida toda jogando ele. Se você joga Minecraft todo santo dia desde os 10 anos de idade, você vai ficar de saco cheio jogando esse jogo. É igual comer fast food por um mês inteiro. No começo é gostoso, mas chega no final do mês você não pode mais sentir o cheiro do bife assado que você já quer vomitar o seu sistema digestório inteiro. Tem uma caralhada de jogo novo e velho pra jogar e você vai se prender unicamente a um jogo. Isso não é culpa da indústria. Você que é um Zé Bostola. Segundo, você, um adulto, tá tentando limitar uma expressão artística a algo somente pra criança. Beleza, CEO do sexo cuja única coisa que faz depois de sair do trabalho é transar e dormir. Rotular algo realmente é uma atitude de adulto mesmo. Por sinal, você fala a mesma coisa pra cinema, livro, música, outras mídias que também são vistas como hobby. Um hobby que apela pra todas as idades, incluindo adultos. Tanto que é por isso que existe um órgão de classificação indicativa pra jogo, incluindo o jogo pra adulto. E continuando essa tangente, tem algumas pessoas que gostam de falar que jogos violentos te tornam psicopata, e isso não é coisa de gente velha, tem gente nova falando isso. Pelo visto, o PhD imaginário de psicologia tá sendo colocado em prática, e o Twitter tá servindo de consultório. Isso não foi tão ridículo quanto eu achei que seria. Se você jogar GTA 4, entrar no hospital com uma bazuca e mandar um monte de modelo 3D pros ares, você não é um psicopata. Tu só tá fazendo algo que o jogo lhe permite fazer. É uma parada ridícula comparar a morte falsa de um modelo digital em 3D, em outras palavras, não existe, com pessoas que tiram vidas reais e não sentem empatia alguma por pessoas reais. Mas é claro que eu posso estar errado, porque assim como você que disse essa merda, eu não sou a porra de um psicólogo. Generalização é algo que acontece muito nesse tópico. Eu não acho que videogames como um todo pioraram e não são mais divertidos. Porém, concordo com jogos multiplayer terem decaído em qualidade. Porém, as pessoas não conseguem perceber que parte da culpa também é delas. Você comprou o jogo, você optou por gastar o seu salário mínimo em skins e loot boxes. Assim como você opta por continuar jogando isso. Mais uma vez, usando uma limitação criada por você, para você, como justificativa para uma indústria inteira. E se você joga free to play, a mesma coisa pode ser aplicada também, porque você ainda vai pagar por algo, nesse caso o seu tempo. Além de que jogos assim geralmente vendem coisas por dinheiro real, coisas que dão vantagens para o player, e quem joga sabe disso e continua jogando. Eu tô cansado de me enfiarem no toba com uma tora de 70 centímetros de comprimento, mas eu não tenho o que fazer hoje de tarde, então pode meter mais. Eu sei que não se aplica a todo mundo com essa opinião, mas tem uma caralhada de gente que só
joga jogo multiplayer. Você vai ver a Steam do cu de apito, é 200 horas de COD, CS e Valorant. Não tem nenhum outro jogo na biblioteca da Steam, é só isso que a pessoa joga. Uau, o cinema realmente está morrendo, pois a nova obra multibilionária do MCU foi ruim. E como todos sabem, Hollywood é sinônimo de qualidade, o ápice da sétima arte. Igual o jogo online com propósitos exclusivamente monetários baseados em viciar o player são o limite que os videogames podem chegar como entretenimento e arte. Vocês me fizeram virar nerd. Tu já tentou, sei lá, jogar outro jogo? Sei lá, um single player. Esse ano teve tanta coisa legal. Alan Wake 2, C4 Remake, Homem-Aranha 2, Hi-Fi Rush. Não só isso, tu tem uns 35 anos de jogos na qual valem a pena jogar. Porra, velho, tu parece um idoso indo no fliperama e reclamando que só tem arcade nele e não tem uma máquina de caça-níquel. E só um adendo bem importante também. Eu não sou a favor de jogo pago ter microtransação e loot box. Isso só mostra como a empresa tá cagando em manter uma player base e só quer saber do quanto de dinheiro eles vão sugar de quem ainda insiste em jogar essas merda. Mas reclamar enquanto continua jogando e às vezes gastando seu dinheiro não te exclui do problema, porque você ainda tá ajudando essa prática a continuar. Eu adoro uma parada que muita gente gosta de falar, que é a parada de ter muitos remakes e remasters hoje em dia. Eu consigo entender o argumento feito para remakes, mas eu ainda vou chegar neles, calma lá. Mas eu não consigo entender essa narrativa com os remasters. Tem remaster que cobra o preço de um jogo novo? Tem, e de fato eu acho isso muita sacanagem. Só que eu contorno esse problema não comprando ele ou esperando entrar em promoção. Mas reclamar que existe muito remaster não faz a menor porra de sentido. Ele pode lançar mais barato que um jogo novo, otimizado pro hardware atual, melhor performance no geral, além de uns retoques em gráficos e texturas. Isso claramente apela pro pessoal que nunca jogou o jogo base e tem um console de geração nova e tá a fim de jogar uma versão melhorada de tal jogo. E isso só fica mais confuso quando tu percebe que nos anos 90 a gente tinha Doom sendo portado até pra porra de um brick game. E não era porte igual não. Toda a versão de Doom era modificada a um certo ponto pra tal console. Na real, os anos 90 foram uma putaria nesse quesito. A gente tinha coisa como Mortal Kombat sendo portado pro Game Boy, um jogo arcade que já não era lá tão bom no Mega Drive e no Super Nintendo, que eram os consoles mais poderosos da época. Foi portado pra um portátil preto e verde, sem luz interna, com um hardware inferior ao de um Nintendinho, que já tinha quase 10 anos naquela altura. Mas sim, remasters atuais são a morte dos videogames. Os remakes vão ser um ponto polêmico, pois eu não acho que exista essa quantidade absurda deles que muita gente vem falando. O que eu vejo é que algumas franquias que já são gigantes acabaram tendo remakes nos últimos tempos. Os dois que já vêm direto na minha cabeça é os remakes de Resident Evil e o Final Fantasy VII, que de fato fizeram muito sucesso e venderam super bem. Porém, essa ideia de remakes é bem mais antiga, na verdade. Vamos pegar o remake de Resident Evil 1, por exemplo. Ele foi lançado há mais de 20 anos atrás, em 2002, apenas 6 anos depois do Resident Evil original. De repente, o The Last of Us 1 Remake não é tão esquisito. Mario All Stars do Super Nintendo é outro exemplo ótimo, por mais que ele seja debatido se é um remake ou um remaster da trilogia do Nintendinho. De qualquer forma, continua sendo uma versão nova, feita do zero, usando a engine do Mario World. Então essa ideia de criar uma versão inteiramente nova de um ou mais jogos existentes é algo que já acontecia desde os 16 bits. Eu sei que é uma opinião bem pessoal, mas eu acho que remakes e suas versões originais podem existir ao mesmo tempo, especialmente se os remakes forem visões diferentes e não tentarem recriar tudo do jogo original. Isso no fim só deixa ele na sombra do jogo original e retira qualquer identidade própria que o remake poderia ter. Eu sei que tem remaster super desnecessário, não é The Last of Us 2 a 200 conto no PS5, mas eu defendo o ponto de vista de que remakes e remasters são coisas naturais que acontecem desde o começo da indústria e servem como formas de apresentar um jogo para uma fanbase nova. Não tira a possibilidade de termos remasters e remakes ruins, mas quando isso acontece, o público faz o que sempre fez, não compra e fala mal dele. Nosso próximo ponto é a famigerada inovação. Jogos hoje em dia estão estagnados e não são mais inovadores. Beleza, então, eu vou upar um vídeo falando como o cinema atual não é bom porque ele não é revolucionário igual no começo do século XX, quando Georges Méliès inventou o conceito de efeitos especiais.
É a segunda vez que eu viro nerd nesse vídeo. Toda a mídia vai se estagnar em algum momento, porque a gente já vai ter experimentado tudo nela. Já fomos dos 8 pros 16 bits, tivemos a transição do 2D pro 3D, junto com os cartuchos sendo substituídos pelos CDs, tivemos a origem dos controles de movimento e o VR, tivemos o surgimento da mídia digital. Olha o quanto de inovação a gente teve em uns 30 anos. Muito mais rápido do que o cinema ou a música, por exemplo. Não dá pra esperar que o conceito de videogame seja modificado a cada geração, pois nós somos o próprio limite. Você pode argumentar que é falta de criatividade, só que aí a gente vai ter que falar sobre o conceito de modas, algo que videogames sempre tiveram. 8 e 16 bits nos consoles foram dominados por jogos de plataforma, os arcades sempre foram dominados por jogos de luta, a 7ª geração foi onde COD estourou e todo mundo queria ser igual, e agora a moda é jogo de serviço. É algo bom? Não exatamente. Assim como não era bom toda santa porra de jogo querendo ser COD há uns 15 anos atrás, ou como todo jogo queria ser PUBG lá por volta de 2018. Uma hora ou outra, videogames vão mudar de novo, porque isso é a coisa natural de acontecer. Jogos indies, por exemplo, são super diferentes e experimentais. Aliás, por falar em jogo indie, eu disse que jogo indie é experimental, mas eu não disse que todos eles são bons. Eu comecei a criar um certo ranço com jogos indie, ainda mais quando o argumento é sempre o mesmo de jogos AAA são ruins e genéricos, jogos indies que são a salvação. Sim, meu parceiro, nenhum AAA foi bom esse ano, tudo genérico e chato. Inovação só existe no seu jogo de plataforma 2D de pixel art, ou Earthbound moderno, ou Metroidvania dos jovens modernos. Muita inovação se basear em tudo que foi feito na geração 16 bits. E eu não tô dizendo que indie é ruim, mas esse exagero de enaltecer tudo na área não ajuda em nada, ainda mais quando o próprio mercado tem os seus problemas de jogos em Early Access pra sempre, Ctrl+C, Ctrl+V de coisas já existentes só porque é moda, ou pior, fazer jogo ruim de propósito pra ganhar fama, essa fama que é dada de bandeja pra eles. É claro que os jogos antigamente vão ter o sentimento de serem melhores. Quando você cresce, o seu senso crítico e cinismo também crescem junto. Provavelmente alguns jogos que você amava antigamente podem nem ser tão bons assim quando você rejogar. Assim como existe uma chance muito grande de que se loot boxes existissem antigamente, você não ia ter problema nenhum porque você é uma criança burra. É claro que jogar o mesmo jogo desde sempre vai te enjoar uma hora. Nenhum jogo foi feito pra durar pra sempre. O fator replay dura até um certo ponto, e esse ponto vai ser mais cedo ou mais tarde. Você não amadureceu, você tá com burnout de jogar a mesma merda desde quando era um feto. Não vai ser toda geração de consoles que vai ser revolucionária. Toda a mídia vai se estagnar uma hora até que alguém tenha um conceito revolucionário pra apresentar. Toda empresa tá atrás do seu dinheiro, isso é desde sempre, mas não significa que você precise dar ele pra microtransações, loot boxes e umas texturazinha merda. Isso é uma merda e ficou ainda mais comum na indústria, mas continuar jogando esses jogos é o mesmo que apoiar essa prática. Jogos single player também são divertidos, por que não experimenta jogar eles? Por que tu não tenta jogar algum jogo indie que tem suporte a multiplayer? Por que tu não tenta jogar algum jogo indie no geral? Tem vários que são bem decentes, só não começa a endeusar depois um mercado que tem a mesma quantidade de problemas que os AAA tem. Talvez fazendo tudo isso, assim, as empresas percebam que tem algo errado e tentem mudar, ao invés da gente fazer um monte de vídeo contemplando os velhos tempos que no fim parecem mais como um apelo pra voltar a ser criança. E pelo amor de Deus, para de jogar COD o dia inteiro.